temos um vídeo importante para vocês aí nessa segunda-feira, que é o Yukias do canal Yukias Magal. Eu queria começar falando para vocês desse novo governo que assume em Israel, né? E uma matéria aqui do UOL, que um irmão nosso lá do grupo traduziu, né, ele printou, e eu queria passar para vocês, só para vocês verem o que está acontecendo. Então, num cenário onde se apregou acordos de paz e onde até o governo dos Estados Unidos, que é o maior aliado de Israel, né, no mundo, fala na construção de dois estados, né, aí o povo de Israel vai numa direção contrária a isso. Por quê? Olha só, quando o então primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin foi assassinado em 4 de novembro de 1995, o jovem Itamar Ben-Gvir, com seus 19 anos, comemorou. Ele fazia parte, assim como o assassino Igal Amir, de um grupo de radicais de extrema-direita que odiava a ideia de acordos de paz com os palestinos, a exemplo dos de Oslo, que Rabin havia assinado 3 anos antes. Exatos 27 anos depois, Ben-Gvir, hoje com 46, comemora novamente. Ele foi o fenômeno do pleito parlamentar de Israel desta semana, junto com seu parceiro de coligação, o Bezalel Smotrich. A União Nacionalista terá 14 cadeiras das 120 do Knesset, depois de ser escolhida por 10,8% dos eleitores israelenses, 516 mil votos, tornando-se a terceira maior bancada. Vamos para o próximo, né? Olha só. A coligação adotou oficialmente o nome de Sionismo Religioso, o partido de Smotrich, que se aliou ao Otzma Yehudit, Força Judaica de Ben-Gvir. Ben-Gvir é isso aí. Na sua tela vai aparecer à sua esquerda, né, com um kippah branco na cabeça. Os ultranacionalistas Itamar Ben-Gvir e Bezalel, líderes da coalizão Sionismo Religioso, em evento durante a campanha Isderod. A surpresa maior se deu porque até bem pouco tempo atrás ambos eram considerados radicais demais. Não tinha espaço, né? Até eleitores, né, até para os eleitores do Likud. A força de coalizão deve levar Netanyahu a considerar eles espaços importantes na gestão, como o Ministério da Defesa. Olha só, como eles, Netanyahu, para conseguir governar no sistema parlamentarista é assim: você, né, o povo elege vota no partido, né, nos partidos. Porém, para primeiro-ministro, quem vai governar o país é escolhido na casa. Porém, esse primeiro-ministro ele precisa ter a capacidade de montar uma coalizão, né? Se o partido dele ganhar majoritariamente nas eleições, o que é muito difícil, se todo um país votar num único partido, aí, claro, aquele primeiro-ministro ele governa muito fácil. Não é o caso de Israel, porque como todo o Ocidente, né, Israel não é ocidental, né, não é um país do Ocidente, mas foi ocidentalizado. Aí é tudo dividido. E nessa eleição, né, o povo volta com Netanyahu ao poder. E eu quero lembrar para vocês da profecia, né, que ele crê e que muitos acreditam que vai acontecer. Porque lá na década de 90, o Rabino Yitzhak Kaduri fez uma profecia para o Netanyahu de que ele iria entregar as chaves de Israel para Mashiach, né? Olha só, e o Netanyahu ele teve de montar uma coalizão para ele conseguir governar, né? E ele tem muita habilidade política. Ele então se juntou a essa o terceiro grupo mais votado de Israel, que foi o sionismo religioso e o Força Judaica, o primeiro do Smotrich e o segundo do Itamar Ben-Gvir. E esses dois são pessoas extremamente radicais. Abertamente eles são contra a comunidade LGBTQ, eles são apoiantes, né, admiradores do Rabino Kahana, né? E quem era este rabino? Ele era muito a favor de que os árabes tinham que ser expulsos do país, inclusive por meios violentos, né, se for necessário. Então, eles fazendo essa ala subindo o poder, o que possivelmente para Netanyahu conseguir governar, eles vão ter que ceder algumas coisas muito importantes para eles, como o Ministério da Defesa, perdão, como o Ministério da Defesa, que se trata da segurança do Estado de Israel frente ao mundo, né? Aí, como que Israel vai se portar frente, por exemplo, aos ataques dos palestinos. Então, são duas pessoas que apregoam que qualquer palestino ou árabe que não declare, não jure lealdade à bandeira de Israel deve ser expulso do país. Né? Então, essa é a mentalidade deles. E a outra área que eles querem, né, que os dois pedem, é a segurança pública, que é a segurança interna.
Aí é o policiamento, aí é quais serão as políticas de Israel no combate ao terrorismo, né? A manutenção da paz, como também vai ser as orações no Monte do Templo, quando os judeus podem subir. O Itamar Ben-Gvir e os Smotrich, eles já falaram, eles são abertamente a favor de que os judeus possam morar lá em cima. E, inclusive, o Ben-Gvir já falou que se conseguir a segurança pública, ele vai permitir que os judeus voltem a orar no Monte do Templo livremente. Se isso acontecer, a gente sabe que vai acontecer um conflito, né? Porque o mundo islâmico não vai aceitar a mudança do status quo, né? Não pacificamente, entende? Então, é muito sério. Para os palestinos, não à toa, por conta dessa subida do governo ao poder, ontem o Hamas lançou 4 mísseis em direção a Israel, né? E aí Israel contra-atacou, destruindo um local onde tem armazenamento de armas deles e etc. e tal. Deixa eu ir para a próxima. Aqui, ó. O ex-primeiro-ministro, né, Netanyahu, foi ele quem apadrinhou a união dos dois, que viviam as turras em meio à disputa de egos e firulas ideológicas para essas eleições. Motivo: o ex-premier sabia que só conseguirá formar um governo caso fortalecesse a direita, incluindo partidos religiosos e ultranacionalistas. Separados, Ben-Gvir e Smotrich talvez não chegassem a 14, mas unidos formaram um impulso que atraiu até eleitores do Likud de Netanyahu. A força de coalizão deve levar Netanyahu a conceder a eles espaços importantes na gestão, como a defesa e a segurança interna. Num pesadelo para o centro, para a esquerda e para ativistas palestinos. Então vamos lá. Olha só, suas ideias e discursos xenófobos e racistas chocavam, mas não eram levados muito a sério há um tempo atrás, né? Agora, porém, essa retórica parece ser deglutida por cada vez mais eleitores israelenses, principalmente mais jovens, religiosos e atentos a estratégias violentas. E a comparação a líderes de ultradireita em outros países não é mera coincidência. Outra explicação para a ascensão de Ben-Gvir e Smotrich é o xadrez, né? Desculpa, jogado por ambos. Cadê a matéria que fala do... Eu acho que eu não vou conseguir... Essa parte eu não peguei. Mas não tem problema, a gente segue aqui falando. Eu queria falar para vocês desse ponto, não é? Porque não é só lá. Vocês notaram, irmãos, a polarização que foi feita, não é? Eu lembro que o Netanyahu ele foi eleito e o povo, toda vez que ele é eleito, ele gritam, né? Bibi, Bibi Melech Israel, né? Bibi Melech Israel, ou seja, Bibi, o rei de Israel, né? E o Netanyahu, ele é da tribo de Levi, né? Ele é um levita e que tem se tornado aí o grande líder da nação israelense há muito tempo. Não tem surgido outro com a capacidade e habilidade política que ele tem, e nem mesmo geopolítica. Ele é um estrategista impressionante. Eu particularmente, eu gosto muito da forma dele de governar. Ele não é tão de direita assim como muitos pensam. Ele é um centro-direita, vamos dizer assim. Tá? E como que o Estado de Israel ele foi construído já para dar certo. Você não ouve falar de políticas de ajuda do governo ao povo, nada disso. É um estado que mesmo quando não tem governo dá certo, porque ele é extremamente liberal na economia. Até a esquerda, quando sobe ao poder Israel, ela não mexe em questões econômicas para uma mudança brusca. Você não vê isso porque o estado é pequeno e ele é próspero em si, né? É muito fácil e tranquilo de você governar um país criado para dar certo. Só que quem se recorda na última intifada que teve, né, foi o Hamas e a Jihad Islâmica contra Israel, e nós vimos, irmãos, nós vimos judeus nas ruas, uma coisa que não era vista, né? Os árabes sempre, muitos deles fazem, muitos não, desculpa, uma minoria, né? Uma minoria, não é a maioria não. É uma minoria de palestinos, não são nem árabes, fazem ataques terroristas ali isolados para causar o medo no povo, por ira, né, por conta da sua liderança que instiga esse ódio natural neles. E por conta disso, né, por conta dessa falha, na última que foi em maio, nós vimos um movimento em Israel que, louvado seja Deus, foi parado, conseguiram conversar, governar e acalmar os ânimos. Mas, irmãos, a possibilidade de haver um conflito civil em Israel é muito grande.
Nós víamos árabes encontrando judeus na rua e espancando, querendo causar o caos. E isso é uma coisa que você, ao longo da história, você espera deles. Eles fazem isso, e onde estão, não só em Israel como no mundo. Né? É uma minoria bagunceira. Só que dessa última intifada que houve, nós vimos jovens judeus em multidão na rua, encontrando árabes na rua e os espancando a paus e pedras e pontapés. Então, eles instigaram uma coisa que não é comum, né? Isso é entre jovens religiosos e também os não religiosos, os que são, né, seculares. E aí nós estamos vendo uma polarização no Estado de Israel, uma raiva, não só lá. Aqui no Brasil, irmãos, nota como os cristãos estão violentos, né? E eu vou dar um conselho para vocês, irmãos, eu falei lá no grupo, saiam de grupos que apregoam violência. Saiam de grupos que ficam aí instigando vocês a raiva, a pegarem armas para fazer não sei o quê, para atingir grupo tal ou pessoa tal. Não entrem nisso. Não entrem nisso, vocês podem ter problema sério na vida de vocês. Isso aí é o espírito do anti-messias operando fortemente no mundo. Eles estão jogando as pessoas umas contra as outras. O Eterno já falou disso em Jeremias capítulo 25. Está lá nos profetas o que vai acontecer no mundo. Daniel capítulo 11 diz dos dados à violência que subirão neste tempo, né, do Reino do Sul, que aí é o Ocidente. E não é algo natural, mas a violência, a raiva que está sendo instigada por líderes políticos no povo, jogando uns contra os outros, e Israel está nesse jeito. Um rabino, Kahana, que era extremamente. Ele apregoava que até por meios violentos tinham que tirar os árabes e não tem que aceitar acordo de paz com esse povo sob hipótese alguma. Hoje isso está ganhando espaço na população, está crescendo, as pessoas estão nervosas, estão estressadas e depois do flagelo que afetou o mundo aí, as pessoas estão mais ansiosas, mais depressivas, precisando de esperança. Aí aparece um líder forte que fala as besteiras na cabeça deles, eles vão. Irmãos, como eu falei para vocês, o mundo está caminhando para a última era. Eles vão construir um templo em Jerusalém. Eu creio nisso. Essa é a parte que eu acredito. Tá? Mas vai ser por meio de muito derramamento de sangue. Vai ser por meio de muita violência. Porque até os judeus entraram nisso. Até os cristãos entraram nessa história. Estão esperando aí a salvação do Bolsonaro, do Trump nos Estados Unidos. Irmãos, quando há uma revolução numa nação, tá? O que está acontecendo no Brasil, eu tenho certeza que é a mão dos globalistas. Eles colocaram o Lula no poder, mas eles também estão instigando a população. Ou vocês acreditam mesmo que o povo foi para a rua por vontade própria? Vocês não sejam tolos de acreditar que o povo sozinho se organiza para fazer isso. O povo não é capaz de fazer isso. O povo é massa de manobra. O povo é guiado. Nunca o povo se autoguia, tá bom? Aí o povo agora está lá, em frente aos quartéis, pedindo para os quartéis. Irmãos, os soldados, a ala baixa do exército, eles são a favor do povo, mas não mandam em nada. A elite do exército serve a mesma ordem que Lula e Bolsonaro. Então vocês precisam acordar desse transe que vocês estão vivendo. Tá? Primeira coisa. Eles servem a mesma ala ideológica, a mesma ordem, ao mesmo Deus, que não é o Deus de Israel. Tá bom? Vou dizer assim. E esse trabalho deles de incitar a violência no povo, tá sendo bem coordenado de fora. Imagina, irmão, aqui no Brasil não vai dar certo, tá? Eu já vou avisando vocês, para mim esses protestos aí vai esfriar, não vai dar em nada. Não vai acontecer nada do que o povo acredita. Mas se acontecer, não é? Se acontecer, eu falo para vocês, é melhor um Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, que ganhou muito poder por causa dos políticos, né, fracos, que são 11, né? Você tem 11 Supremos. Cada um dos 11 ali tem uma mentalidade diferente, um poder diferente de atuação. Mas eles ganharam muita força e por isso que eles não deixam essa coisa crescer aqui dentro a ponto de destruir a nação. Mas se acontecer essa revolução e se todas as instituições do poder caírem, se cair o governo, cair o Supremo, cair a Câmara, o Senado, esse país vai ser sequestrado, irmãos. Aí o exército vai e toma o poder. Tá, mas e aí? Quem vai governar a nação?
Entende? Porque o mundo, a primeira coisa que o mundo vai fazer é sancionar o país. As nações do mundo inteiro vão sancionar. Ninguém mais compra e nem vende do Brasil. Pronto. Já frita a economia do país completamente. Né? E aí começa as revoltas na ONU, no FMI, etc. e tal, contra o Brasil. Entendeu? Então vai ser um caos muito forte aqui dentro. Interferência militar? Não acredito, tá? Não acredito mesmo. Fora que essas revoluções vai jogar o povo um contra o outro. Isso vai quebrar a nação. Quantas empresas vão falir, vão quebrar? O próprio agronegócio, né? Vão. Hoje você pode ver que por conta da Europa, do protecionismo europeu, em especial da França, já não querem fazer acordo conosco porque sabem que se o agronegócio do Brasil entrar na Europa, vai quebrar os agricultores de lá. Mas você imagina se isso acontece, essa revolução dá certo aqui dentro, entende? Então, vai acontecer algo no mundo, as revoluções são necessárias, porque Daniel fala isso e lá em Mateus 24, o próprio Jesus, o próprio Yeshua, o que ele fala? Nações se levantarão contra nações, reino contra reino. E isso é necessário que aconteça, tá bom? E Israel está do mesmo jeito, tá bom? Mesmo jeito. A ideia realmente é jogar esses povos à autodestruição. E como que eu estou entendendo isso, irmãos? É o seguimento perfeito, à risca, da carta do Albert Pike, né, que eu já falei tantas vezes para vocês. Mas eu vou postar lá nos nossos grupos a carta do Albert Pike, e aí vocês leiam atentamente e vocês vão entender por que, que esses governos sobem e por que, que a situação no mundo está assim hoje. Em breve, nós ouviremos o galopar forte em toda a terra do cavalo vermelho. Deus os abençoe. Fiquem fora desses conflitos. O nosso reino não é desse mundo.